Bom dia, gente, voltei. Tem gente que prejudica a live, derruba a live, absurdo. A pessoa continua fazendo coisa ruim, ruim. Vou ler de novo. Eu estava no Salmo 112, especificamente no verso 7. Não te atemoriza de más notícias. Quanta gente aí faz más notícias, né? Palavras contrárias, inveja, vive fazendo ameaças. E o que é que Deus diz? Não se atemoriza de más notícias, ou seja, notícias ruins, de invejosos. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Por quê? Porque a confiança é no Senhor. Até que veja a derrota dos seus inimigos, dos seus adversários. Distribui e dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Ou seja, não tem êxito, não é? A vontade do maligno, dos que se deixam ser usados pelas trevas. Eu li o Salmo 112. É a felicidade de quem teme a Deus. Bendito, exaltado, eternamente seja o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gente, assim farei, gostaria de ler uma passagem bíblica. Louvado seja eternamente o teu nome, Senhor. Só um pouquinho, tá? Eu vou ler essa passagem bíblica aqui da mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário que passasse numa cidade chamada Samaria. Assim Jesus chegou em uma cidade de Samaria, nessa cidade chamada Sicar, perto das terras em Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, ele resolveu sentar junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco dessa água, dê-me um pouco da água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E essa mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Porque havia uma divergência, né? Uma diferença entre aquele povo daquela cidade. Então ela disse assim, ó, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, havia uma divergência, né? Uma rixa, uma contenda, né? Assim, uma indiferença de divergência dos judeus com os samaritanos. Pede água a mim, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem que está ali falando, lhe pedindo água de beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Aleluia. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Porque o Senhor falava por parábolas, né? O Senhor falava por parábolas. Tem muita passagem bíblica que a pessoa precisa entender a interpretação do que ele diz. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, oh glória a Deus, a mulher disse, vamos ver o que a mulher disse? Senhor, que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame seu marido, volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão, ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu lhe digo, vem a hora e que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu sou, é um dos nomes dele, eu sou o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse, eu sou, eu que estou falando com você, mulher. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Ou seja, já está pronto! Já está pronto! Já chegou a hora! Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus Cristo por causa do testemunho desta mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele
por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bendito, exaltado, Yeshua, nós cremos em ti, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar. O Senhor morreu como pecador, levando sobre si, embora santo, sem mácula, um cordeiro sem mácula, embora o Senhor morreu pelos pecadores, né? O Senhor pagou alto preço, como está de acordo com o livro de Isaías 53, mas que o Senhor levou as enfermidades, as transgressões, os pecados, culpa da humanidade, morreu, sofreu até a morte. A sua peregrinação foi muito sofrida, mas o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai e voltará para buscar os seus. Louvado seja eternamente o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu gostaria também de deixar aqui uma palavra. Nenhuma arma forjada prosperará na vida dos seus escolhidos. Esta é a herança dos servos do Senhor. E toda língua que se levantar contra os filhos de Deus cairá por terra. Deus a condenará. Santo e poderoso Deus, eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live.